Oi, pessoal. Bom dia, tudo bom? Antes de começar a falar um pouco da história da ROC, do marketing de conteúdo em si, eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui de vocês, antes de comprar alguma coisa, pesquisou na internet primeiro? Levanta a mão, por favor. Beleza. O processo de compra está mudando porque a internet dá muita informação para as pessoas. Durante muito tempo, o que a gente tinha era uma assimetria de informação entre o comprador e o vendedor. Com essa mudança, as empresas precisam se adaptar também, e daí surgiu essa ideia do marketing de conteúdo e o processo novo de vendas. Mas hoje, especificamente, eu não vou falar sobre isso. Vocês podem achar muita informação sobre isso em vários outros lugares sobre marketing de conteúdo. Eu queria contar um pouco a história da ROC, a minha história de mudança, já que o tema é mudança, porque mudança é um dos assuntos que me interessa mais na minha vida. Desde muito cedo, eu comecei a estudar sobre uma questão que até hoje, todos os dias eu penso nela. Por que as pessoas não mudam? Por que elas não se tornam o que elas gostariam de se tornar? Muita gente gostaria de ser uma coisa diferente do que ele é. Eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer, eu quero montar meu negócio, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Não, amanhã eu começo minha pós, semana que vem eu começo a fazer exercício, agora eu vou lançar meu blog, agora eu vou escrever meu livro. E as pessoas simplesmente não fazem, não mudam. E em várias situações da vida de vocês, se vocês forem lembrar e puxar para lembrar, vocês quiseram fazer alguma coisa e não conseguiram fazer essa mudança. Por que isso não acontece? Por que a gente não consegue ser as pessoas que a gente gostaria de ser? E a ROC Content, a empresa e o projeto, me ajudou muito a ser a pessoa que eu gostaria de ser. E o marketing de conteúdo é o que envelopa todo esse processo. Então, como que isso começou, essa ideia de empreender, como que isso começou na minha vida, essa ideia de tecnologia? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser empresário, eu queria criar uma empresa, porque meu herói favorito era o Batman, e o Batman tinha uma empresa, então, na minha cabeça, ter uma empresa era uma coisa legal, porque o Batman tinha uma empresa. Eu não sabia nem o que era ter empresa, mas se o Batman era, deve ser uma coisa muito foda, né? O Batman faz isso, então eu quero ter uma empresa também. E eu queria ser cientista também, porque eu gostava muito de ciência, etc. Meu avô estudou só até a terceira série, mas a casa do meu avô era abarrotada de livros, ele comprava muitos livros, e assim, eu cresci com ele, ao invés de me contar histórias, Chapeuzinho Vermelho, etc., ele me contava sobre Alexandre o Grande, sobre Napoleão, sobre Aristóteles, sobre não sei quem, e esse foi meu crescimento, assim, homens que fizeram grandes coisas. E aí, na escola, tem aquele belo dia que a professora pergunta, né? Pessoal, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer ser quando você crescer? Eu falei, tia, eu quero ser empresário, eu quero ser escritor e eu quero ser cientista. Ela virou para mim e falou, meu filho, você vai ter sorte se você não for presidiário. Você vai ter muita sorte se você não for presidiário. Ela estava errada sobre mim, não estava errada sobre parte dos meus colegas. Da última vez que eu contei, eu tenho 3 colegas que estão presos hoje, dessa turma especificamente. Então, ela não estava completamente errada em alguns aspectos. Fui para casa, e etc, etc. Chorei bastante, claro, depois disso. Né, meu avô me chamou para conversar e falar comigo. E eu falei com ele, vô, mas por que eu não posso ser isso tudo? Por que antigamente as pessoas podiam ser tantas coisas, né? Leonardo da Vinci, etc., que eram as referências que eu tinha, porque era o que ele me contava. E eu falei, por que o mundo hoje mudou? Por que isso não dá para fazer mais? E ele me disse uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, meu filho, não foi que o mundo mudou, as pessoas que mudaram. O mundo é o mesmo. As pessoas que não acham que é possível mais, as pessoas que não acreditam mais que elas podem ser muitas coisas. Você pode ser o que você quiser ser. Ninguém vai te dizer o que você pode ou não pode ser. E aí eu fiquei muito feliz, etc. Meu avô era um homem muito turrão, muito bravo. Raramente ele me falava coisas boas, então esse dia marcou muito na minha memória. E eu decidi, cara, eu vou fazer isso na minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero ter minha empresa, eu quero escrever, eu quero ser um cientista, eu vou dar um jeito de fazer isso. E aí, muitos anos depois, quando eu já era adolescente, 14 para 15 anos, aconteceu de um tio meu, muito amigo meu, muito próximo, mais irmão mais velho que tio,
vendeu uma moto muito, muito velha que ele tinha, uma moto horrorosa, velha que ele tinha, e trocou essa moto na venda por um computador. E eu nunca tinha tinha tido contato com um computador real até essa época, 14 para 15 anos, muito tarde, né, para as crianças de hoje. E a primeira vez que eu sentei na frente do computador, eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Não pelo computador em si, mas porque, na época, né, Casar e outros programas P2P, esses programas de pirataria que a criançada usava muito naquela época, eu falei, cara, eu posso baixar a música que eu quiser. Eu posso baixar o livro que eu quiser. Na primeira vez na minha vida, eu me senti muito, muito rico, porque eu tinha acesso ao que eu quisesse naquele computador. Aquilo, para mim, foi um momento tão mágico, eu me senti tão rico naquela hora que eu falei, cara, eu quero mexer com isso. Eu quero fazer com que isso aconteça para mais pessoas. E essa experiência com o computador mudou a minha vida para sempre. Ter o contato com a tecnologia, ver as possibilidades que estavam ali na minha frente, mudou para sempre minha vida. Eu falei, cara, é isso. Eu vou montar uma empresa, mas vai ser uma empresa disso aqui. Vai ser uma empresa de computação de alguma maneira. E aí eu resolvi que eu ia aprender a programar. O grande problema era que, além de eu não ter o computador, eu ter que ir na casa do meu avô, mexer nesse computador do meu tio, e etc., etc., de tempos em tempos, era muito difícil. Eu não tinha livro, não tinha nada para estudar. Descobri que na minha cidade, que eu sou de Montes Claros, eu não sou daqui, no norte de Minas, tinha uma faculdade privada, que tinha um curso de engenharia de computação e etc., que tinha livros de computação e programação. Eu falei, cara, eu vou lá estudar, vou lá aprender. Só que eu não tinha dinheiro para xerocar o livro, nem fazer cópia do livro, muito menos comprar o livro naquela época. E aí eu fui até lá, na faculdade, depois voltei para casa e falei, puxa, velho, nem para copiar o livro eu tenho dinheiro, já tenho que ir a pé, já tenho que voltar a pé, o que eu vou fazer se eu não consigo nem fazer isso? E eu me lembrei de uma coisa que o meu avô me contou, que era uma frase que ele costumava repetir muito, que era o seguinte, faça o que você pode com o que você tem, onde você está. Até hoje, esse é das minhas frases favoritas, e eu gosto de repetir isso o tempo inteiro, porque não interessa onde você está. Não interessa, eu não quero saber onde você está. Eu não quero saber o que você tem. Faz o que você pode com o que você tem, onde você está. Nunca existe motivo para reclamar. Nunca existe desculpa para reclamar. O que você tem? Onde você está? O que você consegue fazer? Faz. Cala a boca e faz. Então, naquela situação, eu pensei, o que dá para fazer? Eu tenho um lápis, eu tenho um monte de folha de caderno velha aqui em casa, eu vou lá e vou copiar o livro na mão, página por página. E fiz isso durante 33 dias, mais ou menos. Foi o tanto tempo que me levou para copiar o livro ponta a ponta a lápis. Depois que eu terminei de copiar o livro inteiro na mão, eu já sabia tudo que estava ali, de tanto que eu estava copiando aquele negócio. Quando eu sentei na frente de um computador de novo, eu já sabia programar, e daí eu comecei a programar. Começou minha carreira como desenvolvedor, daí em diante. Curiosamente, nessa época, toda vez que eu ia lá copiar o livro com lápis e meu papel, eu ganhei um apelido lá nessa faculdade. Eu era o menino da Bolsa Escola. Toda vez que eu chegava lá, chegou o Bolsa Escola lá, vai lá copiar o livro Bolsa Escola. Ironicamente, esse mesmo cara que me deu o apelido de Bolsa Escola, eu fui chefe dele depois de alguns anos. Mas isso aí é outra história, isso aí fica para outro dia. Mais ou menos 8 anos depois disso, eu fui chefe dele. Engraçado como o mundo gira, mas enfim. E aí, depois que eu copiei o livro, que eu aprendi a programar, eu decidi, cara, eu quero fazer isso, eu quero montar minha empresa, eu quero trabalhar com tecnologia, é isso que eu quero da minha vida. Decidi estudar computação e biologia na faculdade, porque eu considerava isso 2 áreas extremamente importantes, não fazer engenharia de manhã e engenharia à noite. E por que essas 2 áreas, e o que isso tem a ver com mudança, afinal de contas? Eu sempre gostei muito de filosofia, história, de modo geral, e política, e uma questão que eu sempre me peguei era essa questão de por que as pessoas não mudam e por que o mundo é do jeito que ele é e não é diferente. O que a gente faz para as pessoas mudarem e o que muda o mundo? O que de fato muda o mundo e muda a sociedade? É a política? É o poder? É a economia? É o dinheiro? O que muda de fato a sociedade? E nessa época, eu cheguei à minha conclusão muito pessoal de que eu não acredito que nem política, nem economia, nem religião, nem filosofia, nem sociologia muda o mundo. Eu não acredito que nada muda o mundo de verdade. Por quê? Independente da estrutura que você faça no mundo, o que você vai estar fazendo é trocando as peças de lugar. Imagine que você tem um tabuleiro de xadrez. E uma hora você decide que determinado tipo de pessoa vai estar em determinada posição, outra hora você decide que determinado tipo de pessoa vai estar em outra posição.
No final das contas, você está mudando as peças, mas você não está mudando o tabuleiro, você não está mudando as regras do jogo, você não está mudando como as coisas acontecem de verdade. Se é uma teocracia, vão ser os membros da igreja que vão estar no comando. Se é um socialismo, vão ser os burocratas do governo que vão estar no comando. Se é um capitalismo de mercado, vão ser os capitalistas que vão estar no comando. Muda as pessoas que estão no comando, mas, de certo modo, as regras do jogo e as peças ainda continuam as mesmas. A mudança ela é muito pequena no final das contas, porque as regras do jogo eram as mesmas. E eu cheguei à conclusão de que eu não queria mudar as peças do tabuleiro. Eu queria jogar o tabuleiro todo fora e fazer um novo. Eu queria mudar as peças de verdade. Eu queria fazer uma coisa realmente diferente. E a conclusão que eu cheguei nessa época é que, no meu ponto de vista, a única coisa que realmente transforma a humanidade, transforma a vida das pessoas, é tecnologia. E por quê? Tecnologia é um conceito muito mais amplo do que a gente está acostumado a pensar, só no celular, no computador. Afinal de contas, o que é tecnologia? A raiz da palavra tecnologia vem da palavra habilidade no grego. Então, tecnologia, de certo modo, é uma maneira de estender a habilidade do ser humano. Então, por exemplo, escrita. Muitos de vocês estão escrevendo. Por que escrita é uma tecnologia fantástica, inclusive uma das maiores inventadas pela humanidade? Quando você escreve, você consegue se comunicar no tempo e no espaço. Ou seja, você consegue transferir uma ideia que você tem de um lugar que você está para outro e você consegue se comunicar com pessoas em tempos diferentes. No momento em que a gente inventou a escrita, a gente estendeu a capacidade do ser humano de se comunicar a partir daquele momento em diante. Tudo que a gente era capaz de comunicar era limitado no tempo e no espaço. Você só conseguia comunicar com a pessoa se você estivesse no mesmo lugar que ela e ao mesmo tempo que ela. No momento em que a gente desenvolveu a escrita e a leitura, a gente passou a poder comunicar com pessoas no tempo e no espaço. Então, tudo que é tecnologia, ela aumenta a habilidade das pessoas, ela estende a capacidade das pessoas. E pensando nisso, as tecnologias que nós introduzimos tiveram maior impacto social e maior impacto na vida das pessoas do que qualquer política pública, do que qualquer filosofia. Nos últimos 200 anos de desenvolvimento industrial, e aí a gente pode depois discutir sobre a questão ambiental, meu pezinho na biologia não nega, mas desses últimos 200 anos, o impacto social que teve e a melhora de vida da população é incomparável com qualquer coisa que a gente viu anteriormente. Isso não vem de reestruturação só da sociedade, isso vem de produção mais barata de bens de consumo para as pessoas, isso vem de maior poder para o indivíduo. Quando você desenvolve uma tecnologia nova, é quase como uma força da natureza, muito difícil de parar. Quase impossível, eu diria, de parar. Quando se pensa na Revolução Industrial, anteriormente no Iluminismo, etc., eu penso, o que mudou muito o mundo de lá para cá foi a máquina a vapor, muito mais do que as ideias dos filósofos daquela época. É uma coisa pouco poética, mas o impacto que isso tem real na vida das pessoas é gigante. As grandes navegações tiveram um impacto poético de descobrir outras civilizações, mas o impacto maior que teve foi a descoberta da batata, por exemplo, que fez a população europeia crescer bastante, porque é fácil de plantar e gera muita energia por metro quadrado que você desenvolve. Coisa que não parece poético, não parece grande coisa, mas ajudou a melhorar a vida de centenas de pessoas. Então, eu pensei, cara, tecnologia, o que muda realmente o mundo é tecnologia. O que mudou a minha vida hoje? Foi eu ter acesso a um computador onde eu podia ler todos os livros que eu quisesse, onde eu podia ouvir todas as músicas que eu quisesse. Não interessa, podia juntar todos os políticos do mundo, eles nunca iam conseguir me dar aquele acesso a toda aquela riqueza que estava disponível para mim por causa da tecnologia. E eu decidi que eu queria trabalhar com tecnologia porque é o único jeito de mudar de verdade, mudar as regras do jogo, mudar como a sociedade funciona e como o mundo funciona mesmo, dramaticamente, era através de tecnologia. Eu escolhi a computação porque eu considero que a internet é uma dessas tecnologias que transforma para sempre, e a biologia, porque eu considero que a biotecnologia e provavelmente a biologia sintética vão ser aí a próxima grande onda de inovação que a gente vai ver nos próximos 10 a 20 anos. Eu decidi estudar os dois ao mesmo tempo, porque eu queria estudar biologia sintética, não tinha no Brasil, só tinha um curso de doutorado na época, estava na graduação, quis fazer o meu próprio curso ali, pegando as matérias das duas disciplinas. E aí, nessa época, eu ainda estava na minha veia de querer ser cientista, etc., vou ser cientista e tudo mais. Calhou que eu ia ter uma iniciação científica, fui lá com o meu currículozinho para fazer a iniciação científica, com o currículo do meu orientador, que era desse tamanho, o cara tinha 4, 5 pós-doutorados, e a moça que estava fazendo a triagem, ela não abriu o meu currículo.
Ela abriu o currículo do meu orientador, olhou quem era meu orientador e falou, nossa, esse cara é foda. Aprovado. E ela me aprovou na bolsa de iniciação científica. E eu fiquei muito puto, eu fiquei possesso de ter sido aprovado. Por quê? Ela não olhou quem eu era. E se eu fosse um bosta? E se eu fosse um cara ruim? Por que ela estava me aprovando sem saber quem eu era? Por que ela estava me aprovando sabendo só quem meu orientador era? E naquele momento eu decidi que eu poderia até ser pesquisador e cientista, mas eu não seria trabalhando para o governo, eu não seria trabalhando na universidade, porque eu não acredito nesse modelo. Eu acredito que as pessoas devam ter o que elas merecem pelo desempenho delas e não por outros motivos. Parece simples, mas é uma flexibilidade no modelo que atrapalha muitas pessoas crescerem. No momento em que seu orientador é mais importante do que o que você fez, não interessa que o que eu vou fazer é muito mais simples do que o que o meu orientador pode fazer, mas é meu, é eu que estou fazendo. É a minha chance de crescer. Então, eu decidi que eu não ia mexer com isso mais, com pesquisa, com universidade. Falei, cara, então vou para a minha outra grande ideia de ser empreendedor, montar uma startup, que era sempre meu sonho, etc. Comecei a estudar sobre startups. Vi que uma startup tinha mudado de São Paulo para BH, que era uma das poucas startups que tinham recebido Venture Capital aqui no Brasil. E aí eu resolvi largar a faculdade, vim para BH sem conhecer ninguém para trabalhar nessa startup. Minha mãe ficou maluca, claro, né? Faltava um ano para eu formar nas duas faculdades. Ela falou, menino, você vai ter 2 diplomas, você vai largar a faculdade, você está maluco, 2 diplomas. Até hoje ela me fala isso, ela reclama que eu não tenho diploma, e ela, coisa de mãe, né? Ela me fala assim, meu filho, o que vai acontecer? E se você for preso? Se tiver diploma, você fica na cabeça. Eu falo, mãe, eu vou de preso de novo, mãe. Esquece esse negócio de preso, esquece esse negócio de cadeia. Você que me criou, você me conhece, você está preocupado se eu for preso. Se eu for preso, a cadeia que eu vou ficar, o menor dos meus problemas vai ser se eu for ficar numa cadeia especial ou em outra cadeia. Isso é o menor dos problemas. Então não se preocupa com isso. E aí eu mudei para cá, vim trabalhar em uma startup, etc. E nessa época eu aprendi uma coisa muito importante se você quiser produzir mudança na sua vida, na sua empresa ou em qualquer instituição que você tenha. Uma instituição, uma empresa, um negócio, uma startup, uma ONG, qualquer coisa que não tenha visão, que não saiba para onde está indo, não vai ser bem-sucedido. Nessa startup, uma coisa que eu percebi era que a gestão da startup não tinha uma visão muito clara de para onde a empresa ia. Então, a cada mês, a gente navegava por um caminho completamente diferente. Obviamente, isso não deu certo. O time era sensacional, todas as pessoas que trabalhavam lá, eu admirava muito todos eles, mas a gente não conseguiu ir para frente, porque não tinha uma visão de longo prazo. E aí, nessa época, eu aprendi uma coisa importante sobre como você muda de fato. O que interessa, no final das contas, não são só os microcomportamentos do dia a dia. O que interessa é a continuidade dos seus comportamentos ao longo do tempo. Então, 2 características são extremamente importantes para você pensar em mudança. Primeiro, autoconhecimento, e segundo, disciplina. São 2 variáveis extremamente importantes que caminham junto nessa mudança, que eu aprendi dessa época. Número 1 é importante por quê? Se você não se conhece, se você não sabe o que está acontecendo, se você não percebe o que está acontecendo, você nunca vai conseguir mudar, porque você nunca vai perceber quando o comportamento que você quer mudar vai ocorrer. E segundo, se você não é capaz de ter disciplina para mudar esse comportamento no momento em que você quiser, você também não vai ser capaz de mudar. Então, essas 2 coisas são extremamente importantes, mas não funcionam se você não tiver uma visão clara de para onde você quer chegar. E essa empresa não tinha, não deu muito certo, eu acabei saindo de lá e resolvi fazer consultoria na época. Meu background maior é inteligência artificial, então fui prestar consultoria em inteligência artificial para uma empresa de Washington e uma empresa europeia, daqui de BH mesmo, fazia freela, etc. Montei meu time externo, etc. Estava lá tranquilo, etc., ganhando em dólar, aquela coisa toda. Para minha mãe, ganhar em dólar até hoje é a coisa mais sensacional. Pode ser $100, pode ser 50, pode ser 10, mas é dólar. Gente, dólar é um negócio fantástico. Dólar é melhor que ouro. É dólar, meu filho. Meu Deus do céu. E aí, eu juntei com uns amigos meus e a gente resolveu fazer um projeto, nosso infame projeto de desemprego, que a ideia era juntar dinheiro para ficar 6 meses desempregado, fazendo o projeto nosso, fazendo a empresa nossa. Eu e mais 3 malucos decidimos fazer isso, começamos a juntar um dinheiro para falar, cara, quanto que é nosso custo de vida? Vamos juntar o dinheiro, vamos largar tudo e bora para o projeto de desemprego. Para o desespero da minha mãe, eu larguei as consultorias, larguei meu emprego, parei de ganhar em dólar. Ela, meu filho, mas está ganhando em dólar, já largou faculdade, agora ganhando em dólar, não faz isso, pelo amor de Deus, está maluco, não sei o quê e tal. E aí larguei de novo, e aí a gente resolveu montar a nossa empresa. Eu e meu sócio e esses outros 2 amigos nossos montaram a empresa. A gente alugou uma salinha minúscula ali atrás do pátio, em cima de um pet shop, e a gente começou nossas empresas.
A minha empresa chamava Everwrite na época, e a ideia que a gente criou era fazer o contrário do que o Google faz. Era uma engenharia reversa no Google. Então, a ideia era, o Google, você dá uma palavra-chave, o Google te dá um monte de sites. O que a gente queria fazer era, você me dá o site, eu te falo quais palavras-chave você deveria ter no seu site, ou você deveria escrever sobre, ou quais assuntos você deveria escrever sobre. Então, eu peguei lá um dataset de 4 bilhões de palavras-chave, eu ia lá, fazia um scrapping do Google, buscava quais estavam ranqueados para aquelas palavras-chave e tinha um algoritmo inteligente para poder fazer a engenharia reversa de quais critérios o Google estava usando para ranquear aquelas páginas para poder prever para quais palavras você teria chance maior de ganhar. E a gente desenvolveu esse produto, etc. E a gente foi para o mercado vender e ninguém quis comprar essa merda. Ninguém queria saber disso. A gente tentava explicar o que era, ninguém entendia, tentava vender, ninguém queria comprar. Não funcionava de jeito nenhum. E aí, nessa mesma época, a gente pensou, cara, vamos fazer o nosso próprio case, o nosso próprio exemplo de uso da nossa ferramenta, que aí, se a gente tiver um caso de sucesso, a gente vai conseguir vender, porque a gente vai mostrar que funciona. E a gente criou um site chamado Como Faz, que era como fazer qualquer coisa, porque as recomendações eram sobre qualquer coisa que vinham do algoritmo. Eu lembro até hoje, a primeira recomendação que surgiu, depois rodou, processou, surgiu, era como fazer unhas de gel. Até hoje eu não sei o que são unhas de gel, nunca quis saber também. Meu sócio, coitado, teve que descobrir, escrever o texto, como fazer unhas de gel. Esse texto, em menos de uma semana, estava na primeira página do Google e já tinha gerado umas 2 ou 3... Unhas de gel parece que foi um negócio maluco aí, foi um trem assim. Foi uma febre, eu não sei nem o que aconteceu, que esse povo, todo mundo queria essa tal dessa unha de gel. Deve ser uma coisa nojenta, o negócio de unha de gel, isso é bizarro. Mas, enfim. E aí tinha como fazer qualquer coisa, etc. A gente começou a ranquear e em 3 meses a gente já estava batendo 1 milhão de visitas com esse... Quase 1 milhão de visitas em 3 meses com esse site. Estava dando muito certo, mas a gente ainda assim não conseguia vender o produto das recomendações de jeito nenhum. O nosso divertimento era esse site, que era um site muito, muito, muito divertido, porque as coisas que a gente tinha que escrever eram as coisas bizarras. Tinha assim, oração da cabra preta, tinha uns negócios bizarros. Assim, oração da cabra preta, eu fui pesquisar depois de descobrir que tem uma oração da capa preta do São Cipriano, que as pessoas decidiram que é cabra preta. Então, elas procuram errado, e aí a gente criou um texto com a palavra errada, e aí ranqueava e gerava muito tráfego. E o nosso campeão supremo de tráfego era como saber se ele me ama. Esse texto era assim, a gente tinha altíssimo tráfego para alguns textos. Era como saber se ele me ama, como saber se ele gosta de mim, como saber se ele gosta de mim de verdade e como saber se ele me ama mesmo. Então, tinha todos esses textos. E os comentários, como a gente estava no aquele estresse do trabalho, etc., a diversão nossa era parar e ler os comentários, que era uma coisa assim, sensacional. E aí, tinha lá como saber se ele me ama, e aí a moça ia lá e falava da vida dela inteira no comentário, e aí vinha as outras comentando da vida dela, não larga esse homem, ele não sabe de você, ele não está com nada, esquece esse homem, ele não te ama, não, ele te ama sim, ele está fazendo isso, mas ele te ama. E aí tinha aquelas discussões bizarras lá, então era muito divertido. Mas negócio que é bom, nada. Como todo bom desenvolvedor que sou, a gente estava com um problema, o que desenvolvedor faz? Escreve mais código, né? Parece que resolve todos os problemas. Meu sócio não queria escrever mais para esse site, não aguentava mais como saber se ele me ama, unha de gel, todas essas coisas aí. E a gente criou um outro site para ter redatores freelancer, para escrever conteúdo para esse site, para usar as recomendações, para provar que as recomendações funcionam, para ir vender o produto. Tipo assim, parecia plano de vilão de desenho animado, assim, parecia Pinky e o Cérebro, um plano totalmente convoluto e bizarro de empresa. A gente estava fazendo 3 coisas no mesmo tempo nessa época. Ferramenta, marketplace de conteúdo, nossos próprios sites de mídia, era uma confusão só, e a gente era 3 pessoas na época. 3 pessoas fazendo isso tudo. Não tinha como dar muito certo. A gente começou a pensar em, cara, o que a gente vai fazer de agora para frente dessa empresa? Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer da empresa? Simultaneamente, nessa época, a gente ganhou o prêmio de melhor startup do Brasil, melhor startup da América Latina. Por isso que eu falo sempre, cuidado com prêmio, cuidado com banca, cuidado com decisão por comitê. Isso não vale muita coisa. Não é porque uma banca decidiu que o seu projeto é bom, que o seu projeto é bom. Não é porque você ganhou um prêmio que o seu projeto é bom. Não é porque você saiu no jornal, saiu em revista. Isso aí, sinceramente, é interessante, é legal para o ego, mas não significa que sucesso. Sucesso de verdade é entregar e gerar valor para as pessoas. A gente, sem gerar valor para ninguém, tirando o pessoal do Mundo de Gel, como saber se ele me ama, sem gerar valor para ninguém, a gente era considerado uma startup sensacional, uma startup muito boa, o que é ridículo, diga-se de passagem. E aí,
nós decidimos que vamos focar. Esquece esse negócio de ferramenta, esquece tudo. O que a gente sabe fazer e o que a gente gosta de fazer? Conteúdo. A gente sabe blogar, a gente sabe criar conteúdo. O marketing de conteúdo parece ser a próxima nova onda. Vamos investir isso. Eu conheci meu sócio por causa de um blog. Eu morava em Montes Claros, ele morava aqui, ele tinha um blog, eu tinha um blog, eu comentei no blog dele, ele comentou no meu blog. Eu brinco com ele que era tipo o Tinder da época, era o match da época. Ele não gosta muito, não, ele fica puto quando eu falo isso, mas eu dei like, ele deu like de volta, a gente ficou amigo e aí a gente acabou montando uma empresa junto muitos anos depois, etc. A gente se conheceu através de blog, nada mais legal do que a gente ter uma empresa que faz blog, que faz conteúdo. Então a gente resolveu acabar com tudo que a gente estava fazendo e focar em uma coisa. E nessa época eu aprendi, foco é essencial. Isso é repetido de novo e de novo e de novo, porque é verdade. É clichê porque é verdade. Foco é essencial. A gente se reuniu e falou, cara, vamos fazer uma meta só, 6 meses sem clientes. Se em 6 meses a gente não bater sem clientes, fecha tudo, fecha a porta, cada um vai fazer seu trabalho, vai para o mercado, sem clientes, 6 meses. Vamos focar nessa meta. A gente acabou conseguindo, em 5 meses a gente bateu os 100 clientes que a gente queria. De lá para cá, de 3 pessoas, hoje a empresa tem 120 pessoas no total, nesses últimos 3 anos a gente cresceu. Ano passado a gente triplicou de faturamento, esse ano a gente está on track para triplicar de novo. Muito provavelmente a gente deve encerrar esse ano com mais ou menos 180 funcionários. De 3 para 180 em 3 anos é um crescimento muito bom, de lá para cá as coisas acabaram funcionando. Mas nessa época, a gente decidiu, vamos vender. E aí, foi uma lição dolorosa para a gente, que era, cara, não pode ter vergonha de vender. O brasileiro, ele tem vergonha de ir lá e mostrar seu produto e falar, cara, aqui, esse é meu produto, custa tanto. Compra de mim. Está aqui o meu produto, vamos lá. A gente quebrou essa barreira, porque eu sou de computação, meus sócios são de publicidade, ninguém tinha background de vendas, um dos meus sócios era gerente de produto. A gente dividiu o time claramente em funções, um ia cuidar de vendas, um ia cuidar de marketing, e eu ia cuidar de tudo que não era vendas e marketing, o que sobrava era o que ia ter que fazer, sobrou para mim. E acabou dando certo nesse período. O problema era que a gente vendeu para os 100 clientes, mas a gente vendeu para os clientes errados. E aí a gente aprendeu que não adianta vender. Vender por vender não vale a pena. Você tem que vender para a pessoa que vai ter resultado com o seu produto. A gente estava tão desesperado para bater 100 clientes, para bater essa tal dessa meta, que o cliente número 100 foi eu que vendi, e eu não sou vendedor. Eu já estava pegando o telefone e ligando para todo mundo. Se passava um cara com um carrinho de picolé na rua, a gente ia atrás desse cara. A tia do cachorro-quente, qualquer coisa de blog, conteúdo, marketing, vamos fazer um blog do cachorro-quente. A gente vendeu para quem podia e quem não podia. E a gente aprendeu que não adianta vender para um cliente que não vai ter resultado com o seu negócio. Não adianta, não adianta. Seu negócio existe para gerar valor para as pessoas, ponto. Não adianta vender para um cara que você sabe que não vai ter resultado, porque lá na frente isso vai gerar muitos outros problemas. Então a gente aprendeu que não adiantava vender para qualquer cliente. E nessa mesma época a gente teve que tomar uma decisão muito difícil, uma conversa muito difícil. A gente já estava 7 meses de empresa e a empresa não tinha uma estrutura de tomada de decisão definida. Éramos 3 sócios, a essa altura a gente já tinha 6, 7 funcionários, a empresa estava crescendo e indo bem, e a gente não tinha tomada de decisão. A gente tinha que sentar nós 3 para tomar todas as decisões da empresa. A empresa estava indo, cada um indo para um lado diferente, e a gente teve que sentar e tomar a decisão. Cara, alguém precisa ter a decisão final. Alguém precisa tocar a empresa. Isso aqui não é uma democracia, isso aqui não é uma ONG, isso aqui não é um coletivo, isso é uma empresa. As empresas têm um tomador de decisão porque isso funciona. Que isso tem efeito. Alguém tem que tomar a decisão, alguém tem que ter a responsabilidade final. Não significa necessariamente que ele vai mandar e todo mundo vai obedecer, mas alguém tem que ter um peso final na tomada de decisão. E aí, esse foi um erro muito grande que a gente cometeu, de não ter tomado essa decisão no começo. Quem vai tomar qual decisão? Quem é o dono de quê? Quem é responsável pelo quê? Se der merda, quem é o responsável por isso aqui? A gente não tinha essa estrutura. Se eu voltasse no tempo e fosse montar a empresa hoje, eu começaria com foco claro, primeira lição. Segundo, alguém tomando a decisão. Calhou que a gente decidiu entre a gente que eu ia ser o CEO da empresa, ou diretor executivo, ou presidente nessa época, quando a gente tinha poucos funcionários ainda. Eu não tinha experiência nenhuma em administração de empresa, nunca tinha administrado nada, não administrava nem minha vida direito, nem meu quarto, como diz minha mãe até hoje, quanto mais uma empresa. E aí a gente resolveu que, cara, agora que eu assumi essa responsabilidade, como eu vou me mudar de um cara que é um contribuidor individual, que é um engenheiro de software, e um gestor e um bom gestor para essa empresa? Como que você faz essa transição do contribuidor individual para um gestor, para um líder?
E aí eu fui pesquisar, fui ler sobre como as pessoas fazem essa transição. E aí eu decidi um desafio para mim em 2014, que era, cara, vou ler 100 livros em um ano, 100 livros de gestão, e vou aprender tudo que você tem para aprender sobre esse negócio, e aí eu vou ser um gestor foda. Não consegui ler 100 livros em um ano, era uma meta muito, muito agressiva, mas li 72 em 2014, passei perto. Em 2015, o ano passado, eu li 102, então ano passado eu repeti a meta, então eu bati. E fui aprender sobre gestão. A primeira coisa que eu aprendi sobre gestão é que a maioria dos livros de gestão é bobagem. A maioria deles são pura bobagem. Quando você fala liderança, liderança está para o mundo corporativo, assim como a autoajuda está para a filosofia. Liderança, e a maioria dos livros de liderança é pura bobagem, pura lorota. Nunca li tanta bobagem na minha vida nesses últimos 2 anos lendo sobre gestão e liderança. Aquelas bobagens, mas o líder faz isso, e o chefe faz isso, e o bom... pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para essas coisas, não. Enfim, porém, nesses 176 livros de gestão que eu li nesses últimos 2 anos, algumas lições ficaram e algumas coisas me fizeram me tornar um gestor melhor. O primeiro livro e a primeira lição que eu aprendi foi do Andrew Grove, o livro chama Output Management. Eu recomendo para todo mundo esse livro, é um dos melhores livros que eu já li na vida. O Andrew morreu semana passada, infelizmente, uma perda assim, sensacional. Esse cara foi CEO da Intel, um dos melhores CEOs de empresas de tecnologia que eu já vi. Ninguém nunca ouviu falar dele, porque ele era um cara extremamente low profile, assim, não gostava de aparecer, etc. Mas esse livro e esse curso do Output Management, eu considero ele essencial para a carreira de todo mundo pelo seguinte: todo ano, ele, CEO da Intel, dezenas de milhares de funcionários, dava um curso para os gerentes de começo de carreira. Ele ia lá e dava o curso. E o que ele fala no livro, o motivo dele dar esse curso e por que ele escreveu nesse livro existem muitos livros sobre estratégia, sobre vamos inovar, vamos pensar na criatividade, estratégia, liderança. Tem bons livros para o profissional individual, sobre como ser um bom profissional, como trabalhar bem, mas não tem nada para gerência média. O que acontece quando você é funcionário e você vira gestor e você tem 5 pessoas lá para gerenciar? Você vai ficar pensando na estratégia de 5 anos da empresa? Fazer SWOT análise? Claro que não. Você tem que saber como você faz um review bom com o seu funcionário, como você dá um feedback positivo, como que você ajuda o seu time. Essas lições e essas coisas do dia a dia que ele trouxe no livro, porque o que quebra uma empresa grande, à medida que ele cresce, não é a alta diretoria, a cúpula, e nem necessariamente os funcionários direto. É a média gestão. Média gestão, usualmente, é seu chefe direto. As pessoas enxergam a empresa muito de acordo com quem é o chefe direto delas. Elas vão largar a sua empresa por causa disso, ou elas vão amar a sua empresa por causa disso. Quem é meu chefe direto? Esse cara pode transformar minha vida num inferno ou minha vida em uma vida boa. Então, treina essa galera e mantém ela nivelada. Então, esse livro mudou muito minha maneira de ver gestão. E depois desse livro, para mim, eu tenho um pensamento que é o contrário do que muita gente fala. A gente precisa de muitos líderes no mundo, a gente precisa de mais líderes. Eu não acho que a gente precisa de mais líderes no mundo. Eu acho que liderança é supervalorizada. A gente precisa de bons gestores no mundo. Porque liderança é uma coisa que é extremamente importante em momentos de crise. Mas o dia a dia, a gente não vive em crise. O dia a dia é aquilo tranquilo. Se tudo der certo e tudo estiver indo bem, não vai ter crise. Se tudo estiver indo bem, você não precisa de um momento heróico de grande liderança. Se tudo está indo bem, as pessoas vão conviver bem, vão trabalhar bem, vão resolver os seus problemas. Uma boa empresa é aquela que não precisa dessa liderança heróica. Ela funciona bem sem necessariamente ter isso. Então, esse livro foi o melhor livro que eu li de gestão e aprendi isso com ele. E o segundo livro mais importante que eu li dessa mesma época chama The Hard Things About the Hard Things. Acabou de sair a versão em português, acho que chama As Coisas Difíceis sobre as Situações Difíceis, acho que é esse o termo em português, do Ben Horowitz. E é um livro que é completamente o oposto desse livro, porque não é uma metodologia, não é um processo, é só o Ben contando as histórias dele e o ponto de vista dele sobre as coisas. Porque o que ele fala no livro, ele abre o livro assim, é que os problemas difíceis que você realmente vai ter na empresa e na sua vida, não tem fórmula para eles. Não adianta. Ninguém vai conseguir te ensinar exatamente o que você tem que fazer para resolver esses problemas. O que eu posso te fazer é contar quais problemas difíceis eu tive e como eu resolvi esses problemas difíceis, para, se você encontrar uma situação parecida, isso poder te ajudar de alguma maneira. E aí ele descreve os problemas difíceis que ele passou e como ele resolveu esses problemas ao longo da carreira dele. Então, são 2 livros completamente diferentes. O Andrew Grove tem uma perspectiva muito mais de engenheiro, de processo, como eu gerencio o meu time. E o Andrew Horowitz tem uma posição muito mais de história, como aconteceu comigo e como eu vejo as coisas acontecerem. E os 2 pontos de vista são extremamente importantes para você ter uma empresa
de sucesso. E aí, nessa mesma época, já aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a liderar time, aprendendo a estruturar a empresa, o que a gente aprendeu foi que não adianta a empresa estar indo bem, vender certo para o cliente certo, se esse cliente não se mantém na empresa, se esse cliente sai da empresa. O mais importante, o melhor cliente que você tem, não é o cliente que você vai adquirir, não é o cliente novo, é o cliente que já está na sua empresa. Ele é o maior asset que a sua companhia tem, e se você não trata bem o cliente que você já tem, o cliente que vai vir, eventualmente vai cancelar o contrato e vai sair. Então, a gente resolveu ter um foco e uma atenção maior em manter o cliente, em garantir que ele esteja na empresa. E como você faz isso? Gerando valor para esse cliente. Parece bobo, parece óbvio, mas muitas empresas não se importam e não olham se ele está gerando valor de fato para o cliente. Se você, como profissional ou como empresa, tem um cliente, a responsabilidade de gerar valor para ele é sua. Você vendeu ou sua empresa vai atender aquele cliente, se ele não teve resultado, a culpa é sua. A responsabilidade é sua de atender bem aquele cliente. Só que aí a gente aprendeu que não basta só vender para o cliente certo, gerar valor para o cliente. Você precisa mostrar para o cliente que ele está recebendo aquele valor que você gerou para ele. Porque o seu cliente, ou o seu usuário, dependendo da sua empresa, ele tem um monte de coisa para fazer. Ele tem o filho dele que brigou na escola, ele tem a sogra que está vindo do interior para passar o fim de semana, ele tem o chefe dele que brigou com ele essa semana, ele tem a meta que ele tem que bater. Ele não tem que parar e sentar e falar, esse serviço vale a pena para mim? Esse serviço está gerando valor para mim? Isso funciona para mim? É o seu papel, seja como profissional, seja como empresa, demonstrar para ele o valor que você está gerando. É mostrar para ele, falar, cara, é isso aqui que eu estou gerando para você. Eu não só gero valor, sei que gero valor, mas eu demonstro para você o valor que eu estou gerando. Está aqui, ó, claro para você não ter que parar e sentar e ficar pensando se eu estou gerando ou não valor para você. Isso é a minha responsabilidade, isso é o que eu preciso fazer. E nessa mesma época veio do ponto de vista, voltando à transformação individual, bem difícil. Foi a primeira vez que eu tive que demitir alguém na vida. Foi uma situação extremamente complicada, porque como que eu vou demitir uma pessoa? Ela era uma pessoa muito próxima, tinha filho pequeno, etc. O que eu vou fazer? Eu sabia que eu tinha que demitir e eu demorei 2 meses. Entre tomar a decisão de demitir a pessoa e efetivamente demiti-la, eu tomei mais de 2 meses para executar a ação. Postergando, pensando, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou falar, o que eu vou falar, o que vai acontecer, e a coisa vai adiando, e indo para frente. Nessa época, eu aprendi, talvez, de lá para cá, relembrando isso, a última lição e talvez a lição mais importante. Hoje, quando eu olho para a minha empresa e eu olho para as pessoas que eu conheço, para os empreendedores, para os empresários, eu consigo medir claramente o sucesso que uma pessoa tem e o sucesso que essa pessoa vai ter por uma característica que eu considero essencial. Quantas conversas difíceis essa pessoa teve na vida e quantas conversas difíceis essa pessoa está disposta a ter. Parece simplista, mas é extremamente importante. Quem realmente faz alguma coisa na vida está disposto a desagradar pessoas e está disposto a ter conversa difícil. Quem não faz nada, em geral, adia essas conversas. Então, ter uma conversa difícil com o meu sócio, com o meu investidor, com o meu cliente, com o meu funcionário, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Essas conversas difíceis, esses assuntos difíceis de tocar, essas conversas difíceis de tocar, é o que vão limitar o seu sucesso ou vão garantir o seu sucesso. Gente que teve muita conversa difícil na vida se porta diferente. E gente que está disposta a tê-las. Eu estou disposto a sentar e falar que esse cara não está mandando bem no trabalho dele. Não falar com ele que ele não está indo bem, eu não estou fazendo bem nem para ele, nem para mim. Eu preciso ter essa conversa difícil para ele. E as conversas mais difíceis não são essas. Não são de demissão, não são com namorado, não são com esposa, não são com chefe. As conversas mais difíceis que vocês vão ter, se já não tiveram na vida, são as conversas com vocês mesmos. A conversa que você tem consigo mesmo, sentar e falar assim, cara, eu estou fazendo isso e é ruim. Eu sou ruim nisso que eu faço. Eu fiz isso e não foi bom. Eu estou me iludindo. O ser humano é uma máquina de se iludir, a gente se ilude o tempo todo. Então, eu tenho que sentar e ter uma conversa difícil comigo mesmo. Cara, não está dando certo, essa empresa não está dando certo. Esse trabalho é uma merda, eu odeio esse trabalho. Não está funcionando. Não gosto mais do meu marido, da minha namorada, tenho que terminar com ele, não me sinto mais satisfeito. A maioria das pessoas adia essas conversas
até elas ou se resolverem sozinhas e ficarem irrelevantes, ou até elas virarem um negócio tão grande, tão difícil de lidar, que aí você é obrigado, de um jeito ou de outro, a lidar com elas. Então, a última lição que a gente aprendeu lá é: tenha conversas difíceis. Não fujam das conversas difíceis. Isso vai definir o sucesso da sua empresa e, muito provavelmente, o sucesso da sua vida. Obrigado.